A visão social das deficiências físicas. O que é sociedade? Para Emily Durkheim, logo ao nascer, o ser humano já está subordinado a uma série de regras e costumes sociais que devem ser seguidos, e caso não sejam, estão sob a pena de sanção ou punição. Assim, a prevalência da sociedade sobre o indivíduo, o coletivo, é mais forte que uma única pessoa. Karl Marx. Para Karl Marx, o que influenciava a evolução do ser humano era justamente o seu convívio com outras pessoas. Dessa forma, se tornava inevitável a convivência em sociedade, já que era essa coletividade a garantia de melhores condições de existência. Por outro lado, Max Weber desenvolveu uma teoria que enxergava a sociedade como um compartilhar de valores, os quais possuíam vínculos mesmo antes da existência de um modo de produção. Assim, era a forma de expressão da materialidade do universo dentro das ideias compartilhadas entre os indivíduos de cada sociedade. O que são deficiências físicas? O CI-DDM-2 concebe a deficiência como uma perda ou anormalidade de uma parte do corpo, estrutura ou função corporal, fisiológica, incluindo as funções mentais. Já a atividade está relacionada com o que as pessoas fazem ou executam em qualquer nível de complexidade, desde aquelas simples até as habilidades e condutas complexas. A limitação da atividade, antes conceituada como incapacidade, é agora entendida como uma dificuldade no desempenho pessoal. A raiz da incapacidade é a limitação no desempenho da atividade que deriva totalmente da pessoa. No entanto, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação social. Ampliando o conceito, essa classificação internacional inclui a participação, definida como a interação que se estabelece entre a pessoa com deficiência, a limitação da atividade e os fatores do contexto socioambiental. Como as deficiências físicas são tratadas pela sociedade? É possível entender que a deficiência não se trata de um desvio histórico, mas, sim, uma constante social vivida e revivida por diferentes indivíduos nas mais diversas sociedades. Algumas tribos isoladas no Brasil, como os Suroarras, Yanomamis e Camaivras, praticam o infanticídio para com crianças com alguma deficiência física. Assim, quando as mulheres têm filhos, eles examinam a criança e, se ela for deficiente, eles a matam. Isso acontece pois ainda hoje a sociedade alimenta estigmas e superstições acerca de PCD. Dessa forma, essas pessoas são constantemente discriminadas no meio social e na mídia. Deficiências físicas e sociedade. Por mais que haja leis que garantam a inclusão dessas pessoas na sociedade, elas ainda sofrem discriminação e são excluídas do meio social. O estigma pejorativo de que elas são inválidas e inúteis está enraizado na sociedade. São fatores agravantes: a não inserção das PCD em escolas públicas e estaduais, frequentando instituições particulares voltadas a pessoas com necessidades especiais, sendo assim uma atitude de exclusão. Falta de acessibilidade em ambientes constantemente frequentados, como mercados e escolas públicas. Barreiras sistêmicas no emprego. Geralmente, as pessoas com deficiência gastam uma nota com transporte, carro adaptado, táxi adaptado, motorista particular, pois não são todos os meios de transporte que comportam estes. Não é comum achar hotéis com quartos adaptados por um preço acessível, impossibilitando que pessoas com deficiência física viajem com a mesma facilidade que pessoas sem deficiência. Apesar da lei de cotas, o mercado de trabalho ainda não está pronto para receber essas pessoas. Paraplegia é uma condição física onde o indivíduo pode apresentar ausência total ou parcial do sinal neurológico pela medula, resultando assim em paralisia e ausência de sensibilidade a partir do nível da lesão, descendo em sentido caudal. Esse tipo de lesão pode levar a comprometimento de estruturas como o sistema urinário, sistema gastrointestinal e sistema nervoso autônomo. Existem dois fatores que podem influenciar no grau de limitação de cada pessoa: a altura da lesão, indicando se a lesão é mais alta ou mais baixa na medula espinhal. Quanto mais alta, maior o grau de comprometimento. E a extensão, tamanho da lesão, podendo estas serem completas, quando não há atividade motora, voluntária, nem sensibilidade no nível da lesão até S1. Em alguns casos, podem apresentar alguns níveis abaixo da lesão, com sinais de contração muscular voluntária parcial,
e ou sensibilidade parcial, denominado como ZPP, Zona de Prevenção Parcial, ou incompleta. Pode existir atividade motora voluntária parcial e sensibilidade parcial até S4-S5. Ainda podem existir lesões altas incompletas e lesões baixas completas. Paraplegia. Os tipos de paraplegia são: paraplegia espástica, quando se observa um aumento anormal do tônus muscular nas pernas, com aumento da rigidez. Paraplegia flácida, quando os músculos das pernas ficam muito enfraquecidos. Paraplegia completa, quando não há sensibilidade nem movimentação das pernas. Paraplegia incompleta, quando há sensibilidade, mas a força das pernas é diminuída. O médico neurologista indica o tipo de paraplegia que a pessoa possui após a consulta, onde investiga a força muscular e a sensibilidade. Mas exames de imagem, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, podem evidenciar a gravidade da lesão na medula. A paraplegia geralmente não tem cura, mas quando ela é provocada por uma compressão da medula espinhal ou por algumas doenças infecciosas ou degenerativas, ela pode ser curada. No caso da compressão da medula, uma cirurgia pode ser eficaz para descomprimir a área, permitindo a transmissão de impulsos nervosos, e no caso das doenças, quando elas são tratadas adequadamente, a paraplegia é revertida. No entanto, a maioria das vezes a paraplegia não tem cura e a fisioterapia é recomendada para estimular a circulação sanguínea, evitar a formação de escoras, evitar a contratura das articulações e facilitar a transferência da cadeira para o sofá para a cama, por exemplo. Como melhorar a vida dessas pessoas com deficiência na sociedade? Antes de criar novos métodos ou soluções, temos que primeiro garantir seus direitos fundamentais e específicos, assegurando direitos básicos, mínimos e necessários para essas pessoas. Podemos abrir discussões de processos, mudanças, direitos ou atitudes para uma maior inclusão de deficientes físicos, mesmo com foco na paraplegia, partindo da concepção e diferenciação dos diferentes conceitos de acessibilidade. Acessibilidade atitudinal, referente ao comportamento das pessoas, buscando a eliminação de qualquer preconceito e barreira. Acessibilidade arquitetônica, destinada à observação e remoção de barreiras físicas e ambientais de todos os espaços sociais. Acessibilidade metodológica, diz respeito à acessibilidade dos métodos e técnicas de ensino. Acessibilidade programática consiste na exclusão de empecilhos nas políticas públicas, como por exemplo leis, normas e outros textos. Acessibilidade instrumental busca eliminar quaisquer obstáculos materiais e de instrumentos em qualquer área da vida. Acessibilidade nos transportes, como a expressão indica, reflete como os meios de transporte e os espaços que eles ocupam devem ser para promover a inclusão. Acessibilidade nas comunicações propõe maneiras de permitir que a comunicação aconteça independente da presença ou não da deficiência entre os indivíduos. Acessibilidade digital é o tipo mais recente e refere-se à inclusão no ambiente digital e à eliminação das barreiras virtuais. Além dessas, podemos propor mudanças sociopolíticas que, por mais que pareçam irrelevantes, têm um grande potencial em conjunto, como por exemplo, ver a comunidade de pessoas com deficiência como consumidores em potencial. A sociedade ainda não vê a comunidade de pessoas com deficiência como um público-alvo e consumidor em potencial. Isso porque estamos falando da maior minoria do mundo e o mais subrepresentada quando se trata de marketing de produtos. Embora parte disso decorra do fato de que existe uma grande diversidade entre as pessoas com deficiência. Este segmento de consumidores e suas famílias possui grande poder de compra. Empregar pessoas com deficiência. Os empregadores precisam ver a pessoa, incluindo a sua deficiência, como um ativo em potencial e não como uma responsabilidade. Aumentar a representação das pessoas com deficiência na política. Estudos mostram que pessoas com deficiência ainda encontram barreiras arquitetônicas, comportamentais e tecnológicas quando estão exercendo seu direito ao voto, como a falta de sinais em braille, de rampas e de intérprete de libras. Empregar mais atores com deficiência na mídia. Nossa mídia ainda precisa fazer um trabalho melhor aceitando a deficiência como uma condição humana, ao invés de um simples defeito ou imperfeição. Tornar as viagens aéreas universalmente acessíveis. Muitas pessoas com deficiência são profissionais respeitados na sua área.
Muitas pessoas com deficiência enfrentam experiências difíceis no aeroporto ou mesmo no avião, quando são deixadas por horas sem uma cadeira ou acesso ao banheiro. O nível de desrespeito e invisibilidade que um passageiro com deficiência enfrenta pode ser frustrante. Preparar melhor a equipe de atendimento especial seria um caminho para promover uma experiência mais positiva. Poderiam também ser construídos banheiros de avião mais acessíveis. Muitos passageiros com deficiência deixam de viajar quando o voo é longo, por não poderem usar o banheiro durante a viagem. É incrível como as companhias aéreas não provêm os direitos humanos mais básicos para essas pessoas. Perceber que as pessoas com deficiência também são seres humanos. É interessante como podemos ver uma pessoa em uma dimensão e esquecer que se trata de um ser humano também. Muitas vezes esquecemos que a pessoa com deficiência é primeiramente e acima de tudo um ser humano com desejos, talentos, habilidades, preocupações e sofrimentos, assim como todos nós. Na base de cada pessoa existem similaridades que compartilhamos por sermos seres humanos, e isso inclui as pessoas com deficiência.